Senhor está nesse lugar, amém? Sabia que é por sua causa? Glória a Deus, é por sua causa. Ele te ama com amor eterno. Aleluia. Diz assim o texto da palavra, 1 Pedro 2, 21 a 25. Preste muita atenção, desde a leitura, para você receber tudo aquilo que por misericórdia Deus preparou para você nesta manhã. Portanto, para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Parou aqui, vire para essa pessoa do seu lado e diga assim: o modelo é Jesus. Siga esse modelo. Quem aqui é cristão, diga glória a Deus. Então é um modelo para nós que somos cristãos e cristãs seguirmos. Versículo 22 diz assim: o qual não cometeu pecado nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, diga agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Amém. Pode se sentar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. No último domingo que eu ministrei, no domingo retrasado, se eu não me engano, nós aprendemos aqui que precisamos deixar que a cruz trate com a maneira como nós lidamos com os nossos relacionamentos, com o nosso eu e com o nosso dinheiro e bens materiais. O controle da nossa vida, o controle completo, ele precisa estar nas mãos do nosso Deus. Nós definitivamente, nós não sabemos controlar a nossa vida. Se a gente assume o controle, a gente faz bobagem. O que nós sabemos fazer muito bem é bagunçar. Verdade ou mentira? É bagunçar. Seguindo, nós não podemos ser arrastados pela corrente de pensamento materialista e individualista que domina a presente geração. Nós somos um povo próspero e generoso. Amém ou não amém? Deve ser, né? A semelhança do nosso Deus. Nossa vida, ela precisa ser tratada pela cruz de Cristo. Pois é, tem falado sobre isso. Mas o que é a cruz na prática? Tomar a cruz significa simplesmente assumir a vontade de Deus como prioridade pessoal. E para você guardar um pouco mais, a cruz é, na verdade, a disposição de chegar, se necessário, às últimas consequências, para que se cumpra a vontade de Deus em nós e por meio da nossa vida. Tudo que não passa por esse firme propósito não é cruz. Amém ou não amém? Eu tenho um marido problemático, é a minha cruz. Não. Ele pode ser ou a sua inflexibilidade ou a sua má escolha. E não é a sua cruz. A cruz é a responsabilidade que você tem sobre esse marido, principalmente se você é cristão ou cristão, servo de Deus. Amém ou não amém? Seguindo, nesse sentido, nós podemos dizer, por exemplo, que a doença, ela não pode ser uma cruz, já que Cristo as tomou sobre si no madeiro. E não podemos dizer também que seja a vontade de Deus que nós sejamos enfermos, porque Deus, ele fica alegre quando nós estamos fortalecidos. Neemias 8:10 fala isso. Além disso, o Senhor não tem prazer na morte de quem quer que seja. Ezequiel 18:32. Do mesmo modo, nós podemos afirmar que a pobreza extrema não é cruz, porque não é bom ser demasiadamente pobre. Deus, ele não se alegra em ver você não poder cumprir com as suas obrigações e compromissos e passar necessidade extrema. Uma condição de miséria de vida é usada muitas vezes pelos outros que nos veem
cristãos para apontar uma falta de socorro de Deus sobre a nossa vida, de sua graça. Então não é bom que a gente seja demasiadamente pobre a ponto de passar necessidade extrema. A cruz experimentada por Jesus, ouça isso, ela foi decididamente ou decisivamente também a vontade de Deus, e não foi um ataque do diabo, como pode ser, nem sempre é, mas pode ser doença e miséria. A vontade de Deus é sempre uma cruz, ou seja, uma atitude responsável que atinja a si e aos outros com bênção, com justiça e com paz. Isso é cruz. Cruz é responsabilidade assumida. Amém ou não amém? Por isso é que a palavra de Deus diz que eu tenho que negar a mim mesmo e tomar o quê? A cruz de quem? Isso. A chave é essa. Essa é a chave. A minha cruz. A minha parte da responsabilidade. Por exemplo, ouça e entenda, por favor. Por isso, ouça bem atento para você não confundir catraca de canhão com conhaque de alcatrão. Cuidado. De acordo com a ordenança divina na Bíblia, existe um marido para cada esposo. Cada casamento se coloca debaixo da soberana mão de Deus. De acordo com a ordenação bíblica, a ordenação de Deus, em linhas gerais, repita, em linhas gerais. Em linhas gerais não deve haver divórcio. Isso em linhas gerais. A gente sabe que existem acidentes de percurso, dificuldades que não dá para ser superado. Mas em linhas gerais, o desejo do coração de Deus é que não haja divórcio. Um marido para uma mulher é a vontade de Deus. Daí eu digo, tome voluntariamente a cruz. Você não vai ser executado, você está me ouvindo? Mas vai conquistar bênçãos incomparáveis que jamais vão poder ser alcançadas de outra forma. Ou você carrega a sua cruz, você nega a si mesmo, se submete à vontade de Deus, ou há determinadas bênçãos que você não vai alcançar. Mais uma outra coisa sobre a cruz. A cruz é o lugar onde nós vencemos o diabo. Você está me ouvindo, igreja? Guerra espiritual não se resume a uma questão de expelir ou de expulsar demônios, repreender demônios. Existe demônio, sim ou não? Você já encarou algum? Já sim, você pode até não saber, você encarou sim. Você é crente? Então você já encarou. Ouça. Jesus, ele repreendeu demônios no seu ministério inteiro, mas foi na cruz que ele derrotou o diabo. Entenda aí, a cruz é a vitória definitiva. Todo cristão e cristã, ele deve estar pronto para repreender demônio na vida das pessoas, porque o próprio Jesus fez isso até com Pedro. Mas eu afirmo categoricamente, você só tem vitória contra Satanás na cruz. Ouça isso. E aí, preparado o caminho, nós vamos entrar em algumas manifestações práticas do princípio ou preceito da cruz. Primeiro, você lê para mim, por favor? Fala para mim, o preceito de sofrer o dano. 1 Coríntios 6,7 diz o seguinte: e só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Agora a cruz começa a torcer a nossa vida, né? No sentido de nos apertar mais intensamente. Nesse texto que você acaba de ler aí, Paulo ele indica que se uma pessoa faz algo de errado contra nós, somos nós que devemos sofrer ou assumir o prejuízo, sofrer o dano. Isso, de certa forma, é cruz. Entenda para você não confundir as coisas. A vontade de Deus é que eu negue a mim mesmo e tome a minha cruz. Aqui fala de forma especial sobre relacionamentos.
falando não. Pois é. Olha para mim. Lembre-se que cristianismo é relacionamento. Amém ou não amém? Essa parte aqui da cruz vertical lembra de que relacionamento? Nós com Deus. E essa parte aqui lembra de que relacionamento? Entre nós. Cristianismo essencialmente é relacionamento. Saiba disso. Mas pastor, e se eu quiser reivindicar os meus direitos? Perdão. Bem, se você tem direitos, é correto lutar por eles até no Supremo Tribunal. Nada de pecaminoso em lutar pelos seus próprios direitos. Presta atenção. Não é moralmente errado. Mas na questão relacional, onde fica nisso a derrota do diabo? A palavra de Deus nos ensina que se tem alguém contra nós, é melhor que eu me acerte com ele ou com ela enquanto eu ainda estou a caminho. Isso fala de derrotar Satanás nas nossas demandas. Amém? Seguindo um pouco mais. Onde fica nos nossos relacionamentos, onde há contrariedade, onde há demanda, o pisar na cabeça do diabo? É somente quando alguém toma a sua cruz que o diabo é derrotado. E aí eu estou falando para cristãos e cristãs, amém? Amém. Existem dois princípios relacionados diretamente com tomar a cruz. O primeiro é o princípio da cruz, e o segundo é o princípio da razão. Ouça isso para você entender bem. Se nós quisermos ter razão, a gente já desceu da cruz. Se a gente quiser assumir a força e pelas nossas mãos, pelas nossas condições, o direito e a razão, nós já descemos da cruz. Ouça isso. Se tomamos a cruz, já não importa a razão. Por quê? Porque a causa não será julgada por mim, mas por Deus. Deus é o nosso juiz. Eu assumo a minha dependência total de Deus. Isso não quer dizer que eu não deva ter, claro, os meus direitos e ser atingido pela justiça. Mas qual canal principal tem sido usado por mim? Eu forço a barra para me fazer valer, ou eu vou para os pés do Senhor para que Ele faça uma justiça que eu jamais conseguirei fazer? Ah, pastor, mas eu não vejo isso. Tá, então presta atenção. Uma vez perguntaram para um pastor, um colega nosso, por que às vezes a gente vê em igrejas pequenininhas que não tem templo próprio, pagam aluguel, às vezes o pano é de tábua de construção, pregada com pregos também de construção, o chão é batido, as paredes nem pintura tem, às vezes no máximo uma caiação, o pessoal muito simples. Por que às vezes a gente vê alguns milagres tão poderosos ali? E aí esse pastor conhecido virou e falou o seguinte, que a dependência deles é de Deus, eles não têm dinheiro para pagar um plano de saúde sequer. Se não for Deus. Ah, pastor, então eu tenho que ser pobre, de maré descer para isso acontecer com a minha vida? Foi isso que eu falei? O que eu falei é que a minha dependência tem que estar em primeiro lugar em quem? No Senhor. A minha dependência é em Deus. Ele é o primeiro a ser buscado. O primeiro recurso do crente é falar com Deus, é a oração. Caminhando um pouco mais. Numa demanda, basta um dos lados envolvidos tomar a cruz e o diabo vai ser derrotado. Pode haver vitória real. Alguém precisa estar disposto a sofrer o dano. A cruz, lá em cima você vê, muitas vezes implica sofrer o dano, abrir mão da justiça própria e sempre esperar em quem? Em Deus. Segundo preceito da cruz,
Lê para mim, por favor. Não agradar a nós mesmos. Romanos 15:1. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Ouça o que eu vou te dizer. Jesus, ele não queria ir para a cruz. Ele foi para obedecer à vontade do Pai. E ele se submeteu tanto que ele disse: não a minha, mas a tua vontade. Mateus 26:39. Todavia, o Pai não o obrigou. Ele foi espontaneamente, mesmo não sendo a vontade dele. Daí nos ensina o seguinte: eu não fiz porque eu não tinha vontade. E você só faz as coisas que são corretas quando você tem vontade, ou você faz porque é o correto? Isso fala do tipo de caráter que você guarda dentro de você. Ele foi espontaneamente. Jesus, ele não foi porque queria ter uma experiência diferente. Ele não estava buscando um êxtase espiritual. Nós precisamos agradar, olha o sentido da palavra, fortalecer o irmão e irmã, mesmo que isso implique em nos desagradar, ou seja, abrir mão do fortalecimento daquele momento, para que um bem maior, uma representação real de bênção, aconteça na vida do nosso irmão. Mais bem-aventurado é do que eu sou abençoado enquanto eu dou. Ser cristão e cristã não se resume em buscar uma nova experiência ou ter um seguro contra a calamidade e contrariedade. O centro do cristianismo é cruz. Por isso, a pergunta-chave, eu quero que você ouça com bastante atenção. A pergunta-chave não é pecado ou não é pecado? Também não é pergunta-chave dizer: eu sou obrigado a fazer isso ou não? A pergunta-chave é a vontade de Deus? Essa é a pergunta-chave. Os relacionamentos humanos, eles precisam passar pelo exemplo de Cristo. Muitos são os casamentos que acabam por individualismo gritante. Para que você casou? Eu casei para ser feliz. Já vai com pessoa errada. Você não casa para ser feliz. O meu ministério chama-se Roseli. Minha vida, minha paixão, aleluia. Sabe por quê? Porque o meu ministério é fazê-la feliz. Esse é o meu chamado. Eu não sou um sanguessuga. E aliás, só a graça. A sanguessuga tem duas irmãs, duas filhas. Como é que é o nome das duas filhas? Dá e dá. É só assim, dá. O meu ministério é Roseli. Algumas pessoas viraram para mim já desse tempo de ministério, especialmente nesses últimos 3 a 4 anos, inclusive aqui, e falaram assim: não estou podendo me envolver muito com a igreja, porque eu estou com uma pessoa em casa que depende muito de mim, está com enfermidade e tal. Eu falei nitidamente: esse é o seu ministério por agora. Encare como ministério de Deus. Por quê? Porque uma vida vale mais do que o mundo inteiro. E se tem alguém para você cuidar, cuide como para o Senhor. O que é? A gente resume ministério na nossa vida como algo que seja templário. Caminhando um pouco mais, ao nos dispormos definidamente a não nos agradar a nós vemos a vida de Deus fluir por meio da nossa vida. A igreja, ela é edificada de fato. E outra, as portas do inferno são derrubadas. Às vezes, quando se levanta uma luta contra a igreja, a gente fala assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, não vai vir ataque contra nós. Meu querido, você está entendendo tudo errado. É as portas do inferno. Fala de uma igreja militante e atuante que parte para cima e derruba as portas do inferno. É isso que o texto está falando. Nós fazemos a diferença no ambiente onde a gente entra em nome do Senhor. Você está me ouvindo, igreja? Tem crente nesse lugar, amém? Oh, aleluia. É um caminho de vitória ou tomar a cruz. Não se trata também de um caminho fácil. Também pode não ser agradável quando está sendo trilhado. Mas apesar
sabor da vitória e de bênção é indescritível. E a vitória completa virá sobre nós, que é a promessa do próprio Deus. Terceiro e último preceito, lê para mim, por favor. Qual é? Não, essa daí não. Essa daí o Senhor tirou do livrinho do inferno, só pode ser. Foi não, meu filho, foi da Bíblia. Filipenses 2:3 diz o seguinte: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Considerar as outras pessoas como superiores a nós mesmos parece algo que está longe da nossa vida atual, da nossa realidade. Parece desmentir a moderna teologia da autoestima. Porque o que a gente vê de pregação de autoajuda é só o poder de Deus tira o pecado do mundo, amém. Terrível. Contudo, ouça, esse é o modo como a igreja é edificada, através da cruz. Tomar a cruz implica sofrer o dano, não agradar a nós mesmos e considerar o outro superior a nós. O alvo dessa reflexão aqui é, ouça, humildade e mansidão. Às vezes, quando a palavra fala de mansidão, a gente lê, a gente entende leão manso, leão bravo. Mansidão não tem nada a ver com braveza. Mansidão aqui significa você abrir mão a favor do outro. Isso é mansidão. E eu finalizo. Quantas vezes eu finalizei hoje? É a primeira? Beleza. Vamos lá. Finalizo falando para você o seguinte: diante das situações que vierem sobre nós, há dois caminhos: o caminho largo e o caminho estreito. Como exemplo, numa situação de casamento problemático, hoje eu estou tocando casamento, né? Mas amém, vamos lá. Numa situação de casamento problemático, o divórcio e a separação são o caminho largo, em linhas gerais. Vou repetir, em linhas gerais. Não é novidade onde desemboca tal escolha. Muitas vezes a gente sabe, o sofrimento ele é um visitante. A cruz, ao contrário, é o caminho estreito. A cruz é a disposição de pagar o preço para o bem comum, a disposição de abrir mão por amor às pessoas, a decisão de se esforçar um pouco mais. É caminho estreito. Diante das crises, assuma, meu irmão e minha irmã, o caminho estreito da cruz, porque somente por meio dele a sua vida experimentará vitória que vale a pena. Vamos orar? Vamos ficar de pé. A gente toca algumas questões e para a gente não ser mal compreendido, porque hoje em dia é um problema grave. As pessoas pegam às vezes um pedaço daquilo que a gente fala e ouça, pastor, o senhor é contra o divórcio? Deixa eu falar aqui, ó, com todas as letras. Sou. Pastor, o senhor é contra a pessoa que divorcia? Não. Você consegue separar? Não, não sou. Amo, ajudo e sustento na medida que o Senhor me der força para fazê-lo. Mas não adianta. É igual uma pessoa que num acidente comete um assassinato. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você é contra o assassinato? Tá. Mas a pessoa se arrepende, ela conserta a sua vida, ela é transformada pelo Senhor. Você é contra a pessoa que passou por essa situação na vida dela? Então você me entendeu. Às vezes é necessário falar isso, porque senão fica falando que o pastor é contra a pessoa que divorcia. Eu não sou. Inclusive, é alvo de maior cuidado. Por quê? Porque é uma situação que vai dolorir a alma, atrapalha a caminhada, entristece por demais, põe um fardo muito difícil. Mas a gente tem que saber as nossas posições. Ouça isso.
nessa ministração, te pergunto mais uma vez: o que Deus falou contigo? O que Ele está requerendo de você? Você tem a opção de tomar a sua cruz e tem a opção de descer dela. Você tem a opção de caminhar pelo caminho largo ou escolher o caminho estreito. Dentro do seu interior, algum encaixe o Senhor fez. Porque faz comigo, é claro que faz contigo. Nós vamos orar. Amém? Ouve a sua fronte. Feche os teus olhos. Pai, nós dependemos de Ti. E quando o Senhor fala conosco, ó Deus, a verdade é que o Senhor mexe no nosso interior. Enquanto o Senhor fala conosco, o Senhor traz situações do nosso dia a dia, da nossa história diante de nós. E às vezes, ó Deus, quando nos quebrantamos diante de Ti, o Teu Espírito nos conduz a uma autoavaliação para ver se nós não podemos aprender um pouco mais, amadurecer um pouco mais, melhorar a nossa vida um pouco mais, por causa da compreensão que a Tua palavra nos dá. Ó Deus amado, em nome de Jesus, mesmo que a gente tenha cometido lá atrás, ó Deus, ações ou posturas que, ó Deus amado, hoje a gente enxerga que são contrárias àquilo que são, ó Deus, preceitos da cruz. Nós, ó Deus, reconhecemos diante de Ti que, ó Deus, o caminho do Senhor é melhor e nós queremos esse caminho. Sabemos, ó Deus, que às vezes é muito difícil, mas o Senhor nunca nos deixará sozinhos. A Tua palavra mesmo diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Os séculos não se consumaram, então o Senhor permanece conosco. Assim, ó Deus, abre a nossa compreensão. O simples fato, ó Deus, de haver dentro de nós disposição, o Senhor entrará com recurso que vai, ó Deus, suprir a ausência dos nossos próprios recursos, encaminhar, ó Deus, na direção daquilo que é a Tua vontade. Ó Deus amado, o Senhor sonda e conhece o nosso interior. Veja, ó Deus, a intenção de cada irmão e irmã que aqui está, e ajuda cada um de nós, a começar de mim, a trilharmos, ó Deus, esse caminho, o caminho da cruz. Aceita, ó Deus, a nossa entrega. E, ó Deus, enquanto participarmos, ó Deus, da ação da ceia, lembra-nos, ó Deus, qual foi o preço que o Senhor pagou por cada um de nós. E a verdade, Deus, lembra-nos que quem merecia o madeiro era Ele. Aceita, ó Deus, a nossa entrega. Nós confessamos diante de Ti as nossas falhas e limitações, e declaramos diante do Senhor o nosso desejo sincero de sermos transformados e transformadas dia a dia na Tua presença, pela Tua palavra, por experimentar, ó Deus, as coisas que procedem do Teu trono. Dá-nos, ó Deus, o Teu toque. Ajuda-nos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar.